Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que está? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para que a gente possa dar continuidade aos temas que estamos trabalhando aqui. Lei do Processo Administrativo Federal. Estamos naquele tópico, disposições gerais ali sobre o início do que seria um processo administrativo. Já começamos, te apresentei algumas disposições doutrinárias, jurisprudenciais e começamos a ler aqui a letra da lei, né? Estamos falando sobre critérios que devem ser observados pela administração pública no processo administrativo. Eu te falei que esses critérios, eles são basicamente, eles são a aplicabilidade dos princípios. Então, a gente começou vendo aqui, ó. A gente começou vendo a atuação conforme a lei e o direito, que falei que era a legalidade. Aqui nós conversamos que era a finalidade, que é uma vertente da impessoalidade. Aqui eu te falei que a neutralidade, que é uma vertente da impessoalidade também. E aqui moralidade. Continuando, meus amigos, nós vamos conversando aqui sobre outros critérios. Critério, inciso 5, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Ora, aqui, princípio da publicidade, a aplicação do princípio da publicidade. Gente, o princípio da publicidade nos diz que, de fato, pessoal, a regra é que a informação pública, os atos administrativos devem ser públicos ou acessíveis ao público. Essa é a regra. Então, ora, quando o ato administrativo é praticado, ele não pode ficar lá escondido, não. Deve ser publicizado, amigo. Essa é a regra. As pessoas, pessoal, elas têm que ter conhecimento do que é produzido na administração, seguindo a transparência, a publicidade. Esta é a regra. Salvo, ele diz, ó, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. A Constituição Federal, pessoal, diz que excepcionalmente nós teremos possibilidades de que a informação será classificada como sigilosa. Por exemplo, quando a divulgação de informação pode causar prejuízo ao interesse nacional, prejuízo à segurança das instituições, quando uma divulgação de informação puder causar prejuízo a investigações policiais. Então, nesses casos, aí sim a informação pode ser classificada como sigilosa. Tá? Existe no Brasil hoje uma lei que chamamos de LAI, Lei de Acesso às Informações Públicas. Essa lei é a Lei 12.527, lá de 2011, pessoal. E aí, gente, a LAI, Lei de Acesso às Informações, ela inclusive diz que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção. Mas ela diz que em alguns casos a informação, ela diz explicitamente quais são os casos, tá? A informação poderá ser classificada como sigilosa. Ela diz quem são as autoridades responsáveis pela classificação, quais são os graus de classificação de sigilo, reservado, secreto, ultrassecreto, os anos que a informação ficará sob sigilo ou não. Enfim, todo o procedimento para a classificação de informação sigilosa vai estar constante lá na Lei de Acesso às Informações Públicas. Mas se liga, a regra é a publicidade. Adequação entre meios e fins. Vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. A gente falou isso aqui lá no início, pessoal, como proporcionalidade. Proporcionalidade. Razoabilidade. O que é isso, professor? Aquela máxima do direito que eu até te falei na aula passada, né? Não se usa um canhão para matar um pombo. Veja só, eu quero matar um pombo, que é um bichinho bem pequenininho. Eu vou usar um canhão para matar um pombo? Não é necessário. Então a gente só vai, pessoal, veja só. Eu tenho que adequar meios e fins, tá? Para matar um pombo, eu não preciso de um canhão. Uma bala, um estilingue eu consigo matar. Então perceba, quando a administração pública vai impor uma obrigação, uma restrição a direito ou uma sanção, ela vai aplicar essa sanção, restrição ou obrigação em medida que seja adequada e proporcional à finalidade que ela pretende. Ora, o servidor, ele chegou atrasado no serviço. Será que é proporcional aplicar uma demissão a ele? Porque ele chegou atrasado um dia no serviço.
É proporcional aplicar uma demissão? Não é. Eu tenho que ter adequação entre meios e fins. Então é vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Tranquilo, gente? Aplicação da proporcionalidade, da razoabilidade. Indicação de pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Gente, seguinte. Isso aqui é o princípio da motivação, tá? Motivação. O que é a motivação, professor? Motivação é o seguinte, pessoal. Vejam só. Eu tenho aqui uma administração pública lá no artigo 50, aqui da lei, tá? No artigo 50, aqui, da Lei do Processo Administrativo Federal, a lei vai dizer pra gente que existem decisões que serão tomadas pela administração pública que obrigatoriamente precisam ser motivadas. Obrigatoriamente precisam de motivação. O que é motivação, professor? A motivação, gente, é quando a administração pratica um ato e ela diz para aquela pessoa que é destinatária do ato, ela diz por que praticou aquele ato. Ela diz para aquela pessoa quais são os fundamentos que autorizam praticar aquele ato. É isso. Por exemplo, você já tomou uma multa de trânsito aí na sua região? Conta a verdade para mim, não mente não. Não fica com medo de espalhar sua fama de barbeiro ou de barbeira por aí. Então vai lá. Você já sofreu uma multa de trânsito? Se você já tomou uma multa de trânsito, antes de pagar essa multa, tu recebeu uma notificação. Uma notificação. Essa notificação tá lá, gente. Dividida. Pode pegar, dá uma pausa na aula, pega essa notificação que você vai encontrar. Ela é dividida em... É um fundamento que tem lá de fato e de direito. Qual é o fundamento de fato dessa notificação? Lá tem dizendo assim, ó. Lá tem dizendo. Vamos supor que é uma multa porque você ultrapassou a lombada eletrônica. Então lá tem dizendo. No dia tal, x, nas horas tal, o veículo da placa tal, passou naquela avenida em velocidade igual a 60 km por hora. Quando, na verdade, o limite de velocidade era 40 km por hora. Então, veja, ela está dizendo assim, olha, eu só estou te aplicando essa multa, eu só estou praticando esse ato porque o fato aconteceu. Qual foi o fato? A velocidade era para ser até 40 e você passou a 60. Então, ela está dizendo aqui para você o fato que ocorreu que a autoriza a praticar o ato. Pergunto, se você não tivesse passado a 60, se você tivesse passado a 40 ou menos, ela poderia te praticar esse ato? Ela poderia aplicar essa multa? Não. Não, de jeito nenhum. Mas por isso ela pratica. Por quê? Porque ela está com essa base no fato. O fato que fundamenta a prática desse ato é esse. Se ela não tivesse, se esse fato nunca tivesse existido, ela não poderia aplicar a multa. Então, essa é a motivação de fato. Ela motiva de fato por quê? Porque ela está dizendo aqui que a motivação de fato é essa. O fato que ocorreu para que justificasse a prática desse ato é esse. Mas eu não posso ter, gente, apenas uma motivação de fato. Eu tenho que ter também uma motivação de direito. A motivação de direito, gente, é o fundamento jurídico. Onde está no ordenamento jurídico, seja na lei, seja na Constituição, onde está na lei, no ordenamento jurídico como um todo, a autorização para a prática daquele ato. Ela, na tua notificação da multa, tem assim dizendo, ó, o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro determina que ultrapassar a velocidade superior à permitida é uma infração de trânsito punível com tantos pontos na carteira e com aplicação de multa no valor de tantos reais. Então veja, se na lei não houvesse essa previsão para aplicação de multa, ela poderia ter aplicado multa? Não. Você poderia ter passado a 200 km por hora. Mas ela não te aplicou, não haveria previsão legal para aplicar aquela multa. Mesmo que você passasse a 500 km por hora, se a lei não permite, se a lei não prevê a prática da multa, ela não poderia aplicar. Então, para que um ato administrativo, pessoal, seja praticado, especialmente os atos do artigo 50, que eu vou tratar com você lá na frente, para que ele seja praticado, é necessário que haja motivação de fato e motivação de direito. É isso que ele diz aqui, ó. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. Beleza? Tem mais critérios para a gente conversar aqui, ó. Observância das formalidades essenciais da garantia dos direitos dos administrados.
Ela diz aqui, pessoal, que o processo deve adotar forma. O processo tem que ser um processo que tem que adotar uma certa formalidade. Mas logo no inciso seguinte, no inciso 9, ele diz que essa formalidade essencial adotada no processo, ela tem que ser uma forma simples. Não pode ser uma forma, vamos dizer assim, burocrática. Não pode ser uma forma, pessoal, uma formalidade exagerada. Não pode ser um processo extremamente formal. Por isso que ela diz, a adoção de formas simples, essa formalidade adotada no processo é aquela que é suficiente para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Essa formalidade, gente, ela é apenas aquela que é essencial à garantia dos direitos dos administrados. Ou seja, pessoal, tanto o inciso 8 como o inciso 9, eles representam o princípio da formalidade moderada. Pode ser chamado na sua prova também de informalismo. Formalidade moderada. Tem formalidade? Tem, mas é moderada, é simples. Porque, veja, se a gente pega um processo, gente, enche de requisitos formais, enche de burocracia, esse processo ele acaba se tornando inacessível para o cidadão. O cidadão, quando olha todos aqueles requisitos para que ele faça uma simples solicitação, ele observa aquilo e fala, não, não vou. Não vou porque é muito complicado. Então, forma simples, por isso que é formalidade moderada, informalismo. E também é chamado, pessoal, de instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas. Ou seja, a forma, pessoal, a forma dentro do processo administrativo é um simples instrumento. Por que instrumento, professor? Porque não é a finalidade. Ninguém entra no processo administrativo, gente, ninguém ingressa com o processo administrativo com o seguinte pensamento, ai, que legal é a formalidade do processo. Ai, como vai ser bom esperar aquele prazo. Ai, como é maravilhoso assinar aquele requerimento. Não. Eu entro com o processo administrativo porque eu quero, por exemplo, uma licença para construir. A administração, ela inicia um processo administrativo porque ela quer punir o servidor, por exemplo. Então, a formalidade no processo, a forma do processo, é apenas um instrumento para se alcançar uma finalidade. E por isso a gente não pode ter uma forma tão exagerada, tão burocrática. Beleza, tranquilo. Mais critérios que aplicam princípios. Inciso 10 diz assim: garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais. Então, comunicação. Eu tenho o direito de me comunicar com servidores, com autoridades, para entender o todo do processo. Apresentação. O que são alegações finais, professor? Ora, depois de toda a instrução do processo, pessoal, que é quando as provas são colhidas, depois de tudo que acontece no processo, ao final, o interessado vai ter um prazo de manifestação. Então, são as alegações finais. Alegações finais é um direito que eu tenho de me manifestar no processo a respeito de tudo o que foi produzido nele. Faço minhas alegações finais para dizer o que eu acho sobre aquilo. Produção de provas, pessoal. Eu posso produzir provas no processo, logicamente provas legais, lícitas, que não sejam protelatórias, impertinentes, desnecessárias. Mas eu tenho o direito de produzir provas para provar aquilo que eu estou defendendo no processo. Eu posso interpor recurso. O que é interpor recurso, professor? Ora, duplo grau de jurisdição. Eu tenho aqui, ó, uma autoridade decidiu, só que ela decidiu desfavorável para mim. Eu fiz um pedido, por exemplo, ela indeferiu. O que é que eu posso fazer? Recorrer para a autoridade superior. Isso aqui é o quê? Duplo grau de jurisdição. Nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Litígio é briga, tá? Litígio é quando não há consensualidade. Então, quando houver situação, gente, que pode resultar sanção no interessado ou situação de litígio, ele pode ter tudo isso. Isso daqui nada mais é do que contraditório e ampla defesa. Falamos tanto sobre ele já, né? Contraditório e ampla defesa. Tá? Proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Gente, essa aqui é a regra. Por que a regra, professor? Esse princípio, inclusive, chama-se gratuidade processual. Gente, a regra é que a administração pública ela não pode cobrar para o processo administrativo. Por exemplo, eu quero fazer um requerimento.
Ela não pode me cobrar taxa para que eu possa fazer um requerimento em um processo administrativo. Não pode. Isso é a regra, tá, gente? Ela fala, salvo situações previstas em lei. Salvo. Muito difícil ter uma situação prevista em lei que haja possibilidade de cobrança. Por exemplo, na própria Lei 9784, nós não temos em nenhum artigo essa possibilidade de cobrança. Mas eu posso ter uma lei especial que traga essa possibilidade. Mas a regra é que é a proibição de despesa processual, tá? Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Gente, esse princípio aqui, ele é importantíssimo para a sua prova. Importante demais mesmo. Esse princípio aqui, gente, é o princípio que chamamos de princípio da oficialidade ou princípio da impulsão oficial. O que é que significa esse princípio? Gente, aqui eu já tenho uma diferença interessante do processo administrativo para o processo judicial. No início da última aula, no início da nossa primeira aula, eu falei, né, que processo administrativo é uma coisa, judicial é outra. Lá no processo judicial, pessoal, não existe essa oficialidade, ou seja, no processo judicial, o juiz ele não pode iniciar um processo administrativo sem ninguém pedir. O juiz é inerte, o poder judiciário no Brasil ele é inerte, ou seja, para que um processo judicial inicie, alguém tem que provocar, alguém tem que ir lá e entrar com a ação judicial, ingressar com a ação judicial. Essa é a regra no Brasil, no poder judiciário. No processo administrativo isso não existe, tá, gente? Pessoal, no processo administrativo, a administração pública, se ela quiser, ela pode iniciar um processo administrativo de ofício. Por exemplo, ela quer interditar uma obra. Ela vai interditar aquela obra e vai iniciar esse processo de ofício. Ela quer punir um servidor que praticou infração funcional. Ela vai iniciar de ofício esse processo administrativo disciplinar. Então veja que ela vai, se quiser, ela pode iniciar um processo de ofício. Agora, lógico, o processo ele pode ser iniciado também a pedido. A pedido é quando alguém faz requerimento. Então é possível. Alguém pode sim fazer um requerimento para iniciar um processo administrativo sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, como é que um processo administrativo, professor, ele pode começar a pedido, quando alguém requer, ou de ofício pela própria administração? Tá? Exemplo de quando alguém requer o início de um processo. Eu quero construir uma casa. Eu vou lá, entro com um processo administrativo de licença para construir. Beleza? Tranquilo? E a impulsão oficial, professor? Essa impulsão de ofício significa o quê? Eu entendi que ela pode iniciar de ofício, mas impulsionar. Impulsionar, gente, é reger o processo. Por exemplo, a gente vai ver que o processo dentro do procedimento administrativo tem várias etapas. Para que ela passe de uma etapa para a próxima etapa, ela não precisa esperar que o interessado vá lá e provoque ela, não. Ela pode impulsionar esse processo de ofício. Passar de uma fase para outra fase de ofício, sem ninguém pedir. Se alguém pedir, ok, ela vai fazer também. Mas se ninguém pedir, ela pode de ofício fazer isso. É tanto, gente, que no final do inciso ele diz assim, ó. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. O que é que significa isso? Ela tem o direito de iniciar e de impulsionar o processo de ofício, mas isso não elimina o direito do próprio administrado fazer isso. Isso não elimina o direito de um interessado solicitar que ela inicie um processo. Isso não extingue, não exclui o direito de um interessado solicitar que ela busque uma prova, que ela faça uma perícia, não. Se ela quiser, para o esclarecimento dos fatos, ela pode fazer de ofício. Ela pode determinar que uma perícia seja feita, que uma cariação seja feita, sem problema nenhum. Mas isso não impede que o interessado também faça. Também requer que os atos sejam praticados durante o processo. Então, durante o processo, tanto o interessado pode requerer, como ela pode fazer de ofício. Gente, esse inciso 13 é o último, o inciso do parágrafo único do artigo 2º, mas não menos importante, tá? Bem importante aqui, porque ele diz assim, ó, olha, devemos ter uma interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Até aqui é meu lógico. Ora, quando a norma administrativa é criada, a gente tem que interpretá-la de modo que atenda ao fim público que se dirige, que atenda a finalidade. Perfeito, sem problema nenhum. Mas no final ela diz assim, ó, sendo vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Isso é muito importante, gente. E essa vedação
ela decorre do princípio da segurança jurídica. Olha só, deixa eu explicar isso. Vou te explicar isso aqui através de uma linha do tempo, tá? Veja bem essa linha do tempo que eu vou construir aqui para você. Vamos supor, pessoal, que nesse momento que eu vou colocar para você aqui no quadro, a administração criou uma norma administrativa. Nova norma administrativa. Beleza. Vamos supor que essa norma administrativa tem o objetivo de conceder uma gratificação para servidores. Gratificação. Nova gratificação para servidores. Embora a gratificação, segundo a Constituição Federal, ela tem que ser instituída por lei, não uma simples norma administrativa. Mas enfim, só para você entender o contexto aqui, tá? Ok. Pessoal, nesse momento que a norma foi criada e que ela começou a ser aplicada, as pessoas, elas passaram a interpretar que essa norma, que essa gratificação, ela seria aplicável apenas a quem exercesse função de chefia e direção. Esse foi o entendimento durante muito tempo. Só que chegou um momento aqui, por exemplo, 2 anos depois, tá? Por exemplo, 2 anos depois, a gente teve uma mudança de interpretação dessa norma. Preste atenção, pessoal. A norma não mudou. Ah, professor, a norma foi revogada e foi criada outra? A norma foi alterada? Não. A redação da norma permaneceu a mesma. Porém, durante esses 2 anos, a administração pública interpretava essa norma dessa forma, que a gratificação deveria ser concedida apenas para chefia e direção. Mas a partir desse momento, gente, entrou um novo gestor, e o gestor passou a interpretar essa norma agora de maneira diferente. A partir de agora, o gestor entende que essa gratificação deve... Perdão. A partir de agora, o novo gestor entende que essa norma deve ter aplicabilidade para quem exerce função de chefia, direção, mas também assessoramento. Ou seja, quem exerce função de assessoramento também tem direito a essa gratificação. Não é porque a lei mudou, não é porque a norma mudou, não, continua a mesma. Mas a interpretação, a forma de interpretar aquela norma que mudou. E aqui, professor, acontece o quê? Aqui acontece o seguinte, gente, a lei que a gente acabou de ver diz assim, ó, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Ou seja, essa nova interpretação, gente, ela só é aplicada daqui para frente. Ela não retroage. Isso quer dizer, pessoal, que durante todos esses 2 anos aqui, ó, só quem teve direito de fato foi quem exercia cargo de chefia e direção. Professor, mas já que a gente teve uma mudança de interpretação depois de 2 anos, esse camarada aqui, sofrido, rapaz, que exercia função de assessoramento, ele não vai passar a ter direito retroativo? Não. E, por exemplo, se ele passou 2 anos sem receber, a norma estava criada lá atrás. Ele passou 2 anos sem receber. E agora o direito dele foi reconhecido porque a interpretação mudou. Ele tem um direito assegurado, um direito garantido de receber esse retroativo dos 2 anos. Esses 2 anos que ele passou sem receber a gratificação, ele recebe retroativo? Não. Por que não? Porque a aplicação retroativa não pode acontecer de nova interpretação. Houve uma mudança de interpretação? Houve. Essa mudança só se aplica dali para frente. Não tem efeito retroativo. Essa mudança não terá efeito retroativo. Então, nesses 2 anos, o cara que exerce função de assessoramento passou 2 anos sem receber e não vai receber referente a esses 2 anos. Essa nova interpretação só vai valer? Essa nova interpretação só vai valer de fato dali para frente. Essa nova interpretação, portanto, gente, vai ter efeitos apenas prospectivos. E não. Efeitos apenas prospectivos e não retroativos. É por isso que ela diz assim, ó. É por isso que ela diz: interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige.
vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, a nova interpretação aconteceu, houve uma mudança, houve, mas não pode aplicar de maneira retroativa essa mudança, é só dali para frente. Tranquilo? Show de bola. Mais alguns princípios que eu quero trabalhar com você aqui hoje, pessoal. Primeiro, o princípio da verdade real. Cuidado com isso. Essa verdade real pode ser chamada na tua prova de verdade material, é a mesma coisa. Verdade real ou material. Ela significa o seguinte, pessoal. Gente, no curso do processo administrativo, a administração pública, ela deverá sempre buscar a verdade dos fatos. Independentemente de eu ter uma prova documental que tenha dizendo outra coisa. Mas veja, se a comissão do processo, por exemplo, verifica uma prova documental, só que se essa comissão desconfia que essa prova documental é ilícita ou ela não está muito clara, ela não vai se contentar com essa prova documental. Ela vai buscar a verdade real dos fatos, seja através de depoimento, testemunhas, perícias, acariações, não importa. Ela deve buscar todos os meios de provas, desde que sejam, meus amigos, provas lícitas. Busca todos os meios de provas, desde que sejam provas lícitas. Tá? Essa é a verdade real, material. Eu devo sempre buscar todos os meios de prova para realmente atestar a verdade dos fatos que estão sendo ditos no processo. Mesmo depois de encerrada a instrução probatória. O que é isso, professor? Pessoal, a instrução probatória é o momento do processo, tá? Nós vamos ver isso aqui de maneira detalhada, lá em outras aulas, em outros capítulos, mas já para você entender. O processo administrativo tem várias fases e etapas. Eu tenho a instauração, a instrução, a defesa, o relatório, o julgamento, depois tem recurso, enfim. A instrução, que é logo após a instauração, o momento da instrução probatória, é o momento reservado, pessoal, à busca por provas. É o momento reservado para que a administração pública sempre ela concentra nessa instrução a busca pela verdade. Tudo bem. Porém, gente, vamos supor que acaba a fase da instrução e nós vamos para a fase do relatório, da defesa. Mesmo assim, pessoal, mesmo que essa fase da instrução probatória formalmente tenha acabado, uma nova prova pode ser apresentada no processo sem problema nenhum. Para se buscar a verdade real, posso apresentar nova prova, mesmo depois de encerrado o momento da instrução probatória. Tranquilo? Sempre tem que buscar, gente, a verdade real, sempre. Em qualquer fase do processo, o interessado pode querer apresentar essa prova, a administração pode, de ofício, buscar essa prova, tá? Porém, meus amigos, contudo, todavia, entretanto, devemos ter um cuidado pela ponderação. Vou até mudar de cor para destacar isso aqui para você, tá? Devemos ter um cuidado para ponderar a busca pela verdade real e a manutenção da celeridade processual. O que é a celeridade processual? O processo tem que ser célere, não pode ser moroso, não pode demorar muito. Se demorar muito, se for moroso, ele acaba perdendo a finalidade. Então o processo administrativo, gente, ele tem que ser célere. Mas veja, a administração pública tem que buscar sempre a verdade real. Gente, a administração pública, ela não pode ficar nessa história de eu vou buscar mais provas para alcançar a verdade real e esquecer da celeridade processual, compreende? Ela vai sempre tentar, lógico, buscar novas provas para se alcançar a verdade real, sim. Mas de maneira, utilizando o bom senso, utilizando a razoabilidade, para que essa busca por novas provas não atrapalhe o bom andamento do processo, não atrapalhe a celeridade processual. Então, sempre busca novas provas, sem esquecer da celeridade processual. Por esse motivo, por exemplo, a gente não admite no processo, eu vou conversar sobre isso com você, não admitimos provas meramente protelatórias. Se ela verifica que uma parte está querendo trazer ao processo uma prova que tem o único objetivo de trazer morosidade, de protelar o processo, ela nem aceita. Provas protelatórias, desnecessárias, impertinentes, não serão aceitas no processo administrativo, para que justamente a busca pela verdade real não atrapalhe a celeridade processual. Ok. Gente, tem outro princípio que eu já conversei, já conversei muito sobre ele com você, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Mas eu quero tratar dois pontos com você importantes aqui. O primeiro ponto importante a respeito desse princípio é sobre, pessoal, a defesa técnica. O que é defesa técnica, professor? Defesa técnica, gente, é aquela defesa promovida por advogado.
O que é que eu tenho? Veja, é mais uma diferença aqui do processo administrativo para o processo judicial. Lá no processo judicial, pessoal, como regra, eu preciso de advogado para o processo judicial, como regra. Tá? Existem processos que não precisam, enfim, pequenas causas, mas a regra é que tem que ter advogado lá para defender a parte. Aqui não. Aqui no processo administrativo, gente, eu posso ter advogado? Posso. Por exemplo, eu sofri uma multa de trânsito, eu quero contratar um advogado para me defender nesse processo da multa. Posso, não tem problema. Minha obra foi embargada. Eu posso contratar um advogado para me defender? Posso. Mas não é obrigatoriedade. Se eu não quiser contratar advogado para me defender, não precisa. Por isso que a súmula vinculante número 5, ela diz assim, pessoal, não trouxe a redação dela, mas eu vou lhe dizer. A ausência de defesa técnica por advogado não traz nulidade ao processo administrativo disciplinar. O que é que isso significa, professor? O fato de a parte não contratar advogado, isso não faz com que o processo seja nulo. Porque o advogado aqui, no processo administrativo, ele é facultativo. Vamos conversar sobre isso com você também lá na frente, quando eu falar na próxima aula, quando eu tratar sobre os direitos do administrado. A gente tem esse direito a se fazer assistir por advogado, direito. Beleza? Outra súmula vinculante é a 21. Lembra que eu falei para você sobre a gratuidade processual? Ela está basicamente aqui na súmula 21 também. Súmula vinculante 21. Através dela, pessoal, o Supremo Tribunal Federal diz assim, ó, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Isso quer dizer o seguinte, lembra que eu falei do duplo grau de jurisdição? Ah, eu tenho aqui uma autoridade de primeiro grau, decidiu, não foi de acordo com o que eu esperava, eu posso recorrer para a autoridade de segundo grau. Para fazer esse recurso, a administração pública não pode me cobrar nada, gente. Ah, para você recorrer tem que pagar uma taxa. De jeito nenhum. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso. Ela não pode me cobrar nada, nem para que eu ingresse com o processo, nem para que eu recorra. É inconstitucional qualquer exigência nesse sentido. Tranquilo, pessoal? Beleza. Deixa eu trazer algumas questões para a gente encerrar a aula. Deixa eu trazer aqui para a gente algumas questões para que a gente possa encerrar essa nossa aula aqui de hoje. Vamos lá. Ok. Questãozinha Sebrasp. 3 questões aqui para a gente fazer. Primeira questão Sebrasp. Vamos para o item direto. Ela diz assim, ó. Essas questões são referentes à primeira aula e à nossa segunda aula, que foi essa aula de hoje. Ela diz assim, primeiro, é vedada a aplicação da Lei 9784 de 99 aos estados e aos municípios, já que ela estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Gente, a segunda parte eu posso até dizer que está ok, porque ela diz assim, ó, a Lei 9784 estabelece normas básicas sobre processo administrativo no âmbito da administração federal. De fato, essa é a regra, pessoal, mas nós vimos que, de acordo com o STJ, a Lei 9784 de 99, ela pode sim ter aplicação subsidiária nos estados, municípios e DF. Então, quando a questão fala que é vedada a aplicação da lei aos estados e municípios, está errado. É possível sim, excepcionalmente, de maneira subsidiária, mas é possível. Beleza? Questão Avança SP diz assim, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação que independe de padrões éticos de probidade, decoro ou boa-fé. Não, gente. É uma atuação que depende, é uma atuação de acordo com padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Não é independe, precisa, é o princípio da moralidade. Eu preciso do padrão ético de probidade, decoro e boa-fé. Letra B fala na objetividade no atendimento do interesse público, ok. Vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades, perfeito. Que princípio é esse? Princípio da impessoalidade no que se refere à neutralidade. Impessoalidade, faceta da neutralidade. O ato praticado pelo agente público no exercício de sua função é imputado ao órgão e não a ele. Maravilha. Inobservância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Não, gente. O formalismo moderado, ele diz que as formalidades devem ser observadas, mas aquelas que são essenciais à garantia dos direitos. Essa inobservância aqui está errada. Não é inobservância, é observância, tá? Letra C. Permissão de cobrança de despesas processuais, pessoal, em regra, não. Em regra é a proibição.
Proibição de cobrança de despesas processuais, pô. Eu não posso permitir cobrança de despesa processual. Princípio, pessoal, da gratuidade processual. Lembra que falamos sobre ele? Excepcionalmente, ressalvados os casos previstos em lei, aí pode ter cobrança, mas a regra não é essa. A regra não é permissão de cobrança não, tá? A regra é proibição. Por último, ele fala que nenhuma das alternativas está correta, está errado, porque a gente viu que a letra B é o nosso gabarito. E para a gente fechar, a questãozinha da Banca Vunesp diz assim para a gente: é correto afirmar que, no processo administrativo, vigora o princípio da... E aí, pessoal? Dentro do processo administrativo, qual é o princípio? Letra A, verdade material, gabarito. Verdade material, verdade real, certíssimo. Formalidade procedimental, não. Na verdade, é formalidade moderada, informalismo, instrumentalidade das formas. O resto aqui é invenção do examinador. A última é pior, porque ele fala assim, princípio da parcialidade. Não, aí não, gente. A parcialidade não. A administração pública tem que ser imparcial, embora ela seja juíza e parte, mas tem que ser imparcial. Inclusive, nós vamos ver em aulas posteriores, lá em capítulos posteriores aqui da lei, sobre causas de impedimento, de suspeição da autoridade ou do servidor, que é justamente para manter a imparcialidade no processo, tá? Então tá errado demais a letra E, beleza? Meus amigos, chegamos ao fim, concluímos aqui a nossa aula de hoje, chegamos a 36 minutos de aula. A gente espera você na próxima aula. Muito obrigado, tá? Por você ter me escolhido e escolhido o nosso TEC Concursos para te ajudar a chegar até a aprovação. Próxima aula a gente continua sobre esse tópico aqui e vamos falar na próxima aula sobre classificação dos processos, vamos ver quais são as finalidades desse processo administrativo, conceitos de órgão, entidade e autoridade, e vamos falar sobre direitos e deveres do administrado e responder algumas questões, beleza? Se você ficou com dúvida em qualquer ponto da nossa aula, eu deixo à sua disposição aqui o meu Instagram, @Prof. Bruno Lira. Vai lá, manda tua dúvida e assim que possível eu te dou um retorno. Combinado? Valeu, um forte abraço, eu te aguardo na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.